Fala galera, tudo bem? Sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal, onde você manda a sua questão e eu resolvo, tá? E como sempre eu quero incentivá-los a fazer isso. Aquela questão que você não está conseguindo resolver, aquela questão que você encontrou na prova no último domingo e não sabe o gabarito e quer ver aí, aquela questão em que a banca deu um gabarito e você quer contestar e quer saber por que é que seu cálculo está errado, enfim, manda aí a sua questão que eu vou resolver aqui, tá? E como eu quero o seu foco total na solução da questão, deixa logo eu te pedir para verificar se você está inscrito aí no canal. Se não tiver, se inscreve, deixa seu like, aciona o sininho das notificações, porque eu estou postando muito conteúdo para vocês aqui no canal, tá bem? Aí você vai ser notificado toda vez que eu postar, tá bem? Me ajuda aqui que eu te ajudo trazendo conteúdos para a sua preparação. Mas vamos lá, direto ao ponto, é uma questão muito interessante de probabilidades, tá? Só que essa questão, gente, ela trata de partições de um conjunto no seu cálculo. Você vai ter que saber esse assunto aí, tá? As partições de um conjunto. Eu vou deixar no final desse vídeo um vídeo que vai te levar para uma aula completa sobre partições de um conjunto, onde eu explico lá do zero, o beabá, para você entender bem direitinho, tá? Aliás, se você não está em dia com esse assunto, talvez seja melhor você ir logo lá assistir essa aula e depois voltar aqui para ver a resolução dessa questão, tá bem? Mas vamos lá, vamos seguir. A questão diz o seguinte: 6 pessoas A, B, C, D, E e F vão atravessar um rio em 3 barcos, distribuindo-se ao acaso as pessoas, de modo que fiquem 2 em cada barco. A probabilidade de A atravessar junto com B, C junto com D e E junto com F é. Então, ó, deixa eu fazer aqui o esquema para vocês visualizarem o que se pede. Ele dá aqui, ó, 6 pessoas, tá? Vamos imaginar que são A, B, C, D, E e F. E 3 barcos. Então, temos aqui barco, barco e barco. E barco, tá? Muito bem. E o que é que a gente precisa fazer aqui? A gente precisa dar destino a essas pessoas, em que barco elas vão atravessar esse rio, não é? Por exemplo, só para você entender o problema, a gente poderia botar tipo A e B aqui nesse barco, C e D nesse, e E e F nesse, né? Mas eu podia botar C e F nesse, A e C nesse, não, C já foi, né? A e D nesse, e B e F nesse. Eu poderia botar F e D nesse, A e E nesse, e B e C nesse, e assim por diante, né? E aí você já vê que tem muitas maneiras, e claro que você não vai resolver a questão assim, porque seria absolutamente inviável calcular as maneiras desse jeito, né? A gente vai para o cálculo. Como é que a gente faz esse cálculo, tá? É o que eu te explico bem direitinho nessa aula que vai estar aqui no fim desse vídeo. A gente precisa das 6 pessoas escolher 2 para ocupar ali o primeiro barco. Então, a gente combina as 6, escolhendo 2, e aí associa isso à próxima escolha. Qual é a próxima escolha? Ora, quando eu escolhi 2 das 6 e já coloquei no barco A, vamos pensar nessa maneira aqui, tá? Botei A e B no barco A. Vão restar 4 pessoas para eu escolher 2 para o barco, para esse outro barco, né? Então, digamos que eu escolhi C e D. E agora só vão restar 2 pessoas para eu escolher as 2 que vão nesse terceiro barco. Esse é o cálculo que a gente faz. E o cuidado que a gente deve ter? Isso está explicado com detalhes nessa aula, tá, gente? Na aula que vai estar aí no final do vídeo. É observar, gente, que ele disse que elas vão em 3 barcos. Ó. Portanto, não há distinção entre esses barcos. Veja que eu botei ali barco, barco e barco. Mas, Jairo, como assim não há distinção? Vê. A gente atravessar um barco, atravessar um rio. A e B numa lancha. C e D numa jangada.
e E e F no iate é uma coisa. Se eu pego o mesmo A e B e jogo para o iate e pego E e F, boto para uma lancha, eu já crio outra maneira, porque aí as partições são diferentes, são diferenciadas. Nesse caso, são iguais. Por quê? Porque é barco, barco e barco. Ele não fez diferença ou distinção entre os barcos. E quando isso ocorre, a gente precisa dividir esse cálculo pelo fatorial da quantidade de partições. Nós temos aqui 3 partições, temos que dividir por 3 fatorial, tá? Então a gente tem que fazer esse cálculo daí para saber quantas são todas as maneiras possíveis de a gente organizar essas pessoas nesses 3 barcos. Tá bem? Então, fazendo a conta aqui dessas combinações, eu vou admitir que vocês já sabem fazer esses cálculos, tá? A combinação de 6 escolhendo 2 vai dar 15. A combinação de 4 escolhendo 2 vai dar 6. A combinação de 2 escolhendo 2 vai dar 1. E o 3 fatorial vai dar 6. E aí a gente vai poder simplificar isso daqui e vai encontrar 15 maneiras diferentes de você alocar essas pessoas nos 3 barcos, tá? O X da questão, o difícil da questão é isso, gente, é você chegar nesse 15, é você entender que isso aqui, ó, que eu botei de azul, aqui, ó, representa 15 maneiras. Tá? 1, 2, 3, 4, aqui estaria a 15ª maneira. Mas qual foi a pergunta para a gente marcar o gabarito? É que ele quer escolher uma dessas 15 e acertar exatamente naquela em que, olha só, A vai junto com B, C vai junto com D e E vai junto com F, que seria essa aqui, né, que eu botei no começo. Então, vê, de um total de 15, ele quer acertar nessa daqui. Logo, qual é a probabilidade? A probabilidade é de uma chance de 15, né? 1 em 15. Ele tem uma favorável em 15 possíveis e a resposta está aqui na letra C. Vejam, portanto, que o mais fácil, né, foi você marcar o gabarito, tá? Foi você marcar o gabarito. O difícil é você fazer o cálculo das partições. Então, vou deixar aqui no fim desse vídeo um outro vídeo que vai te levar a uma aula completa sobre isso. Eu explico no beabá todo esse cálculo, como é que é feito, inclusive os de combinação. Se você está enferrujado, eu sugiro muito que para completar o estudo dessa questão, você assista esse outro vídeo, tá bom, gente? Então, aproveitando mais uma vez, se inscreve aí no canal, deixa seu like, um grande abraço e até o próximo vídeo.